Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre as máquinas de ar-condicionado Emerson Liberty Vertiv, mas na realidade Emerson e Liberty, né? A Vertiv acabou comprando e trouxe essa bagagem da Emerson, da Liberty. Mais especificamente dos equipamentos que usam o Icon antigo, que é o controlador IHM delas. E também na parte mais operacional, no sentido de que normalmente aqui, bom, no canal, né, quem acompanha os meus vídeos já sabe que a gente fala mais na parte de data centers. Então, claro que essas máquinas elas podem estar em diversos tipos de ambiente, né? Mas vamos imaginar aqui que essas máquinas estão dentro de um data center. E o que acontece? Normalmente, quando essas máquinas são instaladas, são entregues, é feito o startup, comissionamento, o ambiente ele ainda não está em produção. Então, e às vezes leva um tempo para que esse ambiente realmente ele venha a ter uma carga térmica para que as máquinas tenham que efetivamente fazer o seu trabalho. E também tem a questão da dinâmica dos data centers, né? Então, conforme passa o tempo, as cargas térmicas mudam, né? Ou aumenta, diminui, ou muda de posição na sala, e isso também gera demanda para as pessoas que cuidam desses equipamentos, né? Então, aqui vai ser uma parte mais, eu vou tentar ser assim, o mais objetivo possível e trazer mais para o dia a dia. Então, eu coloquei alguns cenários aqui, em que aqui esses quadradinhos são as máquinas, tá, gente? E ali é um desenho bem ruinzinho do Icon, mas eu não sei se eu vou usar ele ali. É mais para a gente não esquecer. Então, vamos imaginar que aqui seja um data center, aqui um outro, e aqui um outro com casos diferentes, né? Então, normalmente no data center a gente sempre tem redundância, né? Então, essas duas máquinas aqui, provavelmente elas vão estar interconectadas através de um switch, tá? Eu não sei se nesse caso a gente pode conectar direto. Pode ser que ela aceite a conexão direta via cabo de rede, né? Mas normalmente é conectado num switchzinho, né? E configurado IPs, né? E a mesma coisa em todos os outros casos, né? Então você tem um switchzinho aqui e você tem as máquinas conectadas nesse switch, normalmente é um switch dedicado, tá? Eu vou fazer o desenho aqui. E aí vem normalmente tem uma faixa de IP, vamos supor que normalmente é 192, 168, ponto alguma coisa, ponto 1, aqui vai ser o ponto 2, ponto 3, final, né? Final 4, final 5, final 6. Então, o que no manual ele sugere? Ele sugere que quando você for dar o nome para a máquina, porque esse aqui é um IP que não tem nada a ver com o IP da rede, que quando você acessa via cartão de comunicação, é um outro cabo de rede, tá? Na verdade, um cartão que você vai instalar aqui, né? Ou já vai vir instalado, e aí tem um outro cabo de rede aqui com outro IP, que é o IP da sua rede que você vai usar para acessar essa máquina, que não tem nada a ver com esse cabo aqui e com esse IP que a gente está falando aqui. Então, o que ela sugere? Quando você for dar o nome para a máquina, então você vai dar lá um nome para ela. Tem um campo lá na configuração. Então, você daria o mesmo nome, né? 3, 4, 5,
6. Beleza. E aqui segue da mesma maneira. Então, nesse caso aqui, nós temos duas máquinas, normalmente vai ser uma redundante da outra, né? Então, você vai ter um modo aqui em que não tem segredo nenhum. Pode ser que você queira utilizar as duas máquinas, né? Também não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, você já tem outras opções. Então, você pode determinar uma zona, né? Então, você poderia dizer assim, essas duas máquinas aqui, vamos supor, aqui seria a 1, a máquina 2, a máquina 3 e a máquina 4. Então, eu quero que a máquina 1 e a 2, elas se comportem de uma maneira e a 3 e a 4 de outra maneira. Então, vamos supor que eu esteja trabalhando com rodízio, eu quero fazer um rodízio entre essas duas máquinas, então eu quero que seja desse lado aqui, sempre tem uma máquina trabalhando e desse outro lado aqui sempre tem uma máquina trabalhando. E quando entrar o rodízio ser dessa com essa ou essa com essa, né? E não de repente eu ficar com essas duas máquinas trabalhando e essas duas aqui embaixo parada, em stand-by. Beleza? Então, esse é um exemplo, né? Aqui também a mesma coisa, então eu poderia de repente definir aqui, são duas máquinas funcionando e uma stand-by. Aqui desse lado, mais duas funcionando e uma stand-by. E para isso você não precisa mexer na verdade você vai precisar mexer sim, você vai precisar mexer com esse número aqui, ó. Faz um tempinho que eu não mexo com essas máquinas, tá? Eu tô puxando aqui o que eu lembro. Provavelmente, se você quiser separar essas três dessas três, você não vai precisar mexer no IP dela, mas sim você vai precisar mexer no nome dela, que depois nós vamos chegar lá. Calma aí. Vamos voltar para cá, para essa situação. Então vamos supor que aqui, também o que eu posso fazer? Eu posso colocar que seja um 3 mais 1, né? Então eu posso trabalhar com 3 máquinas e com uma stand-by e essa uma fazendo rodízio, né? Cada hora uma máquina vai estar descansando e as outras 3 vão estar trabalhando. Assim como ela também pode chamar essa quarta máquina por temperatura, por falha, e aí tem diversas configurações que você pode aplicar aqui. Então, já para esclarecer essa parte de zona, porque realmente gera muita dúvida, eu mesmo já tive muita dúvida e eu já vi alguns casos em que não conseguiram fazer isso, né? Não conseguiram separar, tipo, não tem como, tinha 4 máquinas lá, assim, e não conseguiram separar, né? Eu precisaria ter uma máquina aqui, né? E uma máquina aqui desse lado, e não conseguiam fazer isso, né? Ou ora tava essas duas aqui ligadas e duas paradas, ora eu tinha essas duas em stand-by e essas duas funcionando, então eu ficava com um canto aqui da sala desproporcional. Então, o que você vai ter que fazer para você separar? E não tem nada a ver com cabo, você não tem que soltar cabo, você não tem que mudar IP, nada, tá? É simplesmente um parâmetro que você vai entrar, que é um parâmetro de grupo. E aí você vai dizer, aqui é essa máquina ela está no grupo 1, essa aqui é grupo 1, grupo 1, aqui vai ser o grupo 2, e aí essa é a máquina 1. Aqui vai ser o grupo 2 e essa é a máquina 2. E aqui o grupo 2 e essa é a máquina 3. Pronto. Quando a partir daqui ela já vai reconhecer, quando você entrar
nos parâmetros de teamwork, parâmetro de standby, de rodízio, ela vai reconhecer que tem 3 máquinas aqui. E aí, quando você determinar, se você determinar que uma máquina aqui tem 3 máquinas, que uma máquina é standby, ela já vai ficar com uma máquina aqui standby e, obviamente, o rodízio vai ser de uma em uma, né? Porque só tem uma parada, né? Então, ela já vai entender isso daqui, ela vai ficar fazendo um rodízio aqui. E aqui é a mesma coisa, entendeu? E aqui é a mesma coisa, né? Se eu coloco 1 mais 1, coloco aqui grupo 1, grupo 2, e quero uma standby, então vai ficar uma funcionando, uma parada. Quando rotacionar, elas vão inverter e aqui também, né? Dá até para você fazer um modo, de repente você tem uma sala, você quer dar uma equalizada na sala dessa maneira aqui, então de repente eu quero uma máquina funcionando aqui e a outra funcionando invertida, não de frente para ela, né? Aqui em X. Então você determina, ela vai tentar chamar ela vai automaticamente, provavelmente ela vai chamar a máquina que está menos rodada. Só que você consegue chamar o rodízio. Quando você chama o rodízio, ela vai inverter e aí você coloca ela na ordem que você quer. E aí, a partir daí o rodízio fica de acordo com o critério que você configurou lá, todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, e aí você coloca hora, minuto e tudo mais. Então, na parte de configuração de grupos, é basicamente isso. E tem, claro, só falando assim não fica tão claro, né? Você teria que ver o parâmetro, porque quando você chega nesse cara aqui, todos os parâmetros eles estão abreviados e em inglês, uma abreviação em inglês. E normalmente o pessoal sempre quer, mas qual é o número do parâmetro? É o 400 e pouco, é o 100 e não sei o que. E o que acontece? Dependendo da máquina que você vai configurar, o número, especificamente o número do parâmetro, ele não é o mesmo. Então, é interessante você se acostumar com o nome que está abreviado ao parâmetro que você vai configurar. E aí você não fica preso muito é o parâmetro X, Y, número tal, tem gente que até anota. Aí você chega na outra máquina, chega lá, não tem esse parâmetro, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então como é que funciona a estrutura do menu do Icon? Né? Então ele é dividido em 3 grandes partes, né? Que é a parte que é o menu de usuário, né? O menu de serviço e o menu não é de fábrica, deixa eu ver aqui, peraí. É o menu avançado. É o menu avançado, né? Então, o que acontece? Dentro do menu, ele vai ter como se fosse um submenu, né? Então, ele vai ter aqui no avançado, ele tem no Icon antigo, tá? Ele vai ter, deixa eu pegar uma colinha aqui, ele vai ter os padrões de fábrica e a parte de senhas, né? Onde você pode alterar as senhas. Quando você entra no menu, no submenu, né? Claro que para você entrar aqui você vai ter que entrar com a senha, né? E aí quando você entra nos parâmetros de fábrica, você vai ter diversas páginas, né? Que são as páginas. Então você vai ter tipo A1, 1 de 9, 1 de 9, se eu não me engano, depende, né? Varia dependendo da máquina. Depois você vai ter, né, lá A2 de 9 e assim vai. Só que assim, quando você entra aqui, você dá nessa página 1. E aí você pode pular para a página 2. Quando você entra no menu,
tem diversos parâmetros lá dentro, então você ainda vai rolando mais para baixo. E aí tem os parâmetros lá, né? O S, não sei o que, depende do menu que você tá, ele vai ter uma letra, e um número, né? Nesse parâmetro de fábrica, o que vai acontecer? Lá você vai falar para a máquina que tipo de máquina que ela quantos circuitos ela tem, qual o tipo de compressor, qual é o tipo de, se for máquina de expansão direta, qual o tipo de gás, ou qual é o tipo de fluido, ou se for um fan coil, qual o tipo de fluido que vai passar por ela, qual o tipo de sensor de baixa, quanto tempo que o compressor vai ficar ligado, o mínimo de tempo que o compressor vai ficar ligado, qual o mínimo de tempo que o mínimo de tempo que o compressor vai ficar desligado, para ele não ficar ciclando. Você vai ter também as configurações da parte de saída analógica da placa de controle, né? Porque tem uma placa aqui que manda um sinal, por exemplo, para os ventiladores. Lá ele tem o controle dele, então ele recebe basicamente um sinal em torno de 0 a 10 volts e o ventilador ele vai receber esse sinal, a placa dele vai reconhecer e ele vai girar conforme esse sinal que ele está recebendo, né? Então aqui você vai falar quantas resistências você tem, qual o tipo de umidificador, toda a parte física da máquina vai estar aqui, né? E também você vai poder definir quais são os mínimos e os máximos nessa parte de sinal físico aqui. Então, por que eu estou falando isso? Renan, não era operacional? Porque normalmente todo mundo tem a senha. Então é bom, se você pegar um problema, ou que você não, de repente você não está conseguindo colocar as configurações que você quer, dá uma conferida aqui. De repente você pega uma máquina que está funcionando de acordo com o que você quer, ou que está em condições normais, e confere, bate lá, vai batendo parâmetro por parâmetro. Será que a outra máquina está igual? Apesar que pode ser que esteja igual e mesmo assim não dê certo. Por quê? Tem máquina que ela é a mesma máquina, tem a mesma especificação, mas dependendo do ano dela, ela não é a mesma máquina. E isso eu descobri recentemente, tá? Bom, mas enfim, pelo menos nessa parte você já consegue tirar e preparando o seu equipamento para que você efetivamente comece a configurar ela, beleza? E tem um monte de coisa aqui, tá? E aí, então vamos voltar aqui para a parte de serviços. A parte de serviços, deixa eu apagar aqui. Ela é um pouquinho maior. Nem sei se está aparecendo aí para vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí que entra tem a parte de configuração de rede, a parte dos set points. É menu de serviço mesmo, né? Aí você vai ter diversos submenus. Aí você vai ter a parte de set point. Você vai ter... aqui você já vai ter um monte de coisa. Você vai ter as páginas, né? As páginas.
colocar lá, tá? De cabeça eu não lembro, tá, gente? 1 de 9. Normalmente aqui a primeira já entra o quê? Já entra a parte de refrigeração, né? Aí lá, normalmente na 5, na página 5, vem a parte de ventilação. Aí aqui no meio vai ter, mas eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Vai ter lá a página de umidificação. Aqui você vai ter a parte de rede. As opções, se eu não me engano, a operação manual, a parte de calibração, tem mais um monte de coisa aqui, agora de cabeça eu não estou lembrando. Vai ter infinidade de coisas aqui. E aí quando você entra, você abre mais cada vez que você entra aqui, você abre mais um menu. Então, para você ter uma ideia da quantidade de parâmetros que o Icon tem, mas vai depender da sua máquina. Dependendo da máquina e das configurações que foram feitas lá no menu de fábrica, você vai ter algumas opções aqui. Inclusive, é por isso que às vezes você vai colocar um set point e ele não aceita. Porque lá no menu de fábrica você consegue colocar a mínima e a máxima de ventilador, a rotação mínima do ventilador quando o umidificador está ligado, quando o desumidificador está ligado, quando a resistência está ligada. Por isso que é tão complexo, né? Aí você coloca você coloca lá um set point de umidade, um set point de temperatura, a máquina fica doida. Porque quando ela tenta umidificar ou desumidificar, ela assume uma condição de ventilador diferente. Se você vai usar o compressor para quando você for na desumidificação, se você vai usar um ou dois compressores, e aí o que acontece? Se está lá, 2 compressores, quando a umidificação estiver ligada, o que vai acontecer? Vai gelar demais. Ela vai também tentar entrar o aquecimento, e aí ela não a rotação vai lá para cima. Então, todos esses parâmetros, você tem que tomar cuidado, analisar com calma. E agora eu vou falar uma coisa. De repente, não é mais interessante você desativar? Dependendo da sua condição, nós estamos falando aqui de data center. Data center, o que acontece? Ele tem uma carga térmica que não gera umidade. Essa carga térmica, ela gera aquecimento, ela não gera umidade. Se você está num sistema fechado, em que esse ar está voltando para cá, está resfriando, está mandando um ar frio para o ambiente, aqueceu, voltou para cá. Você concorda comigo que a quantidade de água que tem nesse ar é praticamente a mesma? Ela vai ter uma condensação aqui, certo? Então ela vai ter uma retirada assim, de umidade do ar. Mas faz um teste, desativa a umidificação, desativa a desumidificação, desativa, falando de data center, desativa o aquecimento e coloca na temperatura que você quer, e aí você faz o controle, faz um monitoramento da temperatura e da umidade. Depois você me fala como que ficou, tá? Então, onde que você vai entrar para desativar esses controles? Não vai ser não vai ser nos parâmetros de fábrica. Lá você está dizendo, a máquina tem isso, aquilo. Se eu vou usar ou não,
aí é aqui na parte de opções, tá? Você vai entrar aqui na parte de opções, aí lá vai ter umidificador, aqui você vai umidificador, ligado ou não, desumidificador, ligado ou não, aquecimento, ligado ou não, refrigeração, ligado ou não, sequência de compressor, se eu quero ligar sempre o primeiro, o compressor 1, o compressor 2. Aqui também, ó, voltando aqui nos parâmetros de fábrica, aqui você vai falar para ela se ela pode ser uma máquina mista também, né? Uma máquina que tenha gás e água gelada, né? E aí você também consegue definir aqui. Então, aqui que você vai dizer para ela, tá? Continuando aqui, pessoal, só para voltar aqui na parte de rede delas, eu comentei do teamwork, então ela tem os modos de teamwork delas. Então nós temos o modo 0, o modo 1, o modo 2. Algumas têm o modo 3. Algumas têm o modo 3, não, pera aí. Deixa eu olhar aqui. O modo 3, se eu não me engano, e as novas que não são desse controlador, elas têm o modo 3, que é do Smart Allies lá. Então, o modo 0 é o que? É sem, nada, independente, ela é sem time. Então elas trabalham independente. Cada máquina trabalha com seu set point independente, com seus próprios sensores, independente do que as outras estão fazendo, mesmo que elas estejam no mesmo grupo, no rodízio, stand-by e tudo mais. Porém, você pode permitir que ela chame, por exemplo, nosso exemplo aqui seriam 2 máquinas funcionando e uma stand-by, né? Ela pode chamar a terceira máquina por temperatura. Então, se a temperatura de retorno exceder um valor X, ela pode chamar a terceira máquina para ajudar até que essa temperatura seja rebaixada novamente, até ela volta para stand-by. E aí você tem mais um monte de parâmetro que você pode configurar em cima disso daí. Também tem um modo de cascada, que é de cascateamento, em que ela entra uma máquina e aí ela verifica, vai trabalhando conforme a demanda subiu muito, ela chama uma segunda máquina, ainda não atendeu, chama a terceira e por aí vai. Mas o que acontece muito, vamos pegar um exemplo em que você tem, vamos supor aqui mesmo, você tem 2 máquinas trabalhando e uma stand-by. Às vezes você chega lá, uma máquina está 100% e a outra está só ventilando. Está lá, 0% de refrigeração. E ela fica assim, ela nunca sai disso. Que é o que a gente fala, uma máquina arrasta a outra, né? Por quê? Essa máquina que está 100%, ela está mantendo a temperatura do ambiente e essa outra simplesmente está pegando o ar e recirculando um ar quente, né? Vamos dizer assim, tá atrapalhando ela, né? Então ela tá fazendo o serviço da outra e como a máquina que está só ventilando, ela acaba esquentando mais, a outra nunca consegue parar. Então, por isso que existe o modo de time. Então, o modo 1 já é um modo que elas trabalham em paralelo. Então, se eu tiver que chamar capacidade de refrigeração, ela chama nas duas.
Beleza? Aqui é o modo, se eu não me engano, que é o modo paralelo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, paralelo. Isso, e tem o modo independente. Tem um modo independente, depois é um modo... O modo independente, ela já não chama, mas ela tenta fazer um controle para que uma máquina não arraste a outra. O que você pode fazer? Também tem muita questão da parametrização dela e do posicionamento dos sensores. Tá? E aí você consegue, de repente, porque aqui no modo 1 ou modo 2, quando você coloca um set point em uma máquina, ele altera em todas. Então, algumas configurações que você faz, quando você faz em uma, todas as outras assumem a mesma configuração. E também tem uma questão que pode acontecer. Você ter uma média e ela estar trabalhando a refrigeração em cima dessa média, não refletindo de repente a real necessidade de algum ponto. Às vezes você tem um ponto que você tem mais carga térmica e você precisa de mais refrigeração porque infalivelmente, dependendo do tamanho da sala aqui, essa máquina aqui, ela não vai atender esse ponto aqui do outro lado, tanto quanto a máquina que está próxima vai atender. Vai chegar um ar frio aqui, se essa máquina estiver desligada, vamos supor que essa máquina também está desligada, o ar frio daqui, ela vai chegar aqui, ou vamos pegar um exemplo aqui, né, que ali tem as de baixo que pode estar trabalhando também, mas de repente, será que essa máquina aqui vai atender esse ponto aqui? Né? Será que essa máquina vai atender? De repente eu tenho que trabalhar sempre com as duas. Então, isso que você tem que analisar no seu ambiente. Você tem que ver como é que está o seu ambiente, onde é que está a carga térmica, e você, falando aqui de data center, você tem que acertar a parte, se for ventilação downflow, se for pleno, né, pleno, forro, por exemplo, a parte de placa de piso, você tem que balancear isso daí, e também o retorno. Se tiver forro, você tem que balancear o retorno, né? Então tomar atenção a isso. Para quê? Para que efetivamente o ar frio chegue onde há mais necessidade e o ar quente, o ponto que está mais quente, que esse ar quente realmente retorne para mais máquinas, né? Então você distribui para que, vamos supor, um ponto que está quente aqui não prejudique essa máquina, somente essa máquina, né? A um ponto de repente, aí você tem que eliminar o rodízio e deixar essa máquina sempre trabalhando, porque senão não atende a sua necessidade. Então, normalmente eu trabalho no modo 0, né? Justamente para poder ter esse controle, né? E aí posicionar os sensores. Então, quando essa máquina está funcionando, ela vai sentir aqui e vai fazer o controle, vai ajudar os outros pontos. Quando ela estiver em stand-by, essa daqui entrar, esse ar vai tender a vir um pouco mais para cá e para cá, e aí elas vão fazer o controle de acordo com o que ela está recebendo de informação, né? Tanto no insuflamento quanto no retorno. E por isso que é importante você ter um sensor de insuflamento, né? Que antigamente não vinha, né? Hoje vem, todas as máquinas praticamente vêm com sensor de retorno e de insuflamento. Beleza? Bom, na parte de set point, o que acontece? Eu vou tentar fazer uma analogia, porque assim, se você não entender isso daqui, você não vai conseguir configurar essa máquina.
é uma coisa, se você já sabe, parabéns, maravilha. Mas tem muita gente que não sabe, então eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Vamos ver se eu consigo transmitir para vocês essa informação. Então, vamos supor aqui que você está numa estrada e que a velocidade dessa estrada é de 100 quilômetros por hora. Tá? E aí você entrou na estrada. Você está lá numa velocidade X aqui. Vamos supor que aqui seja 0. Eita, canetinha. Deixa eu trocar aqui. Vamos supor que aqui seja 0 km e aqui seja, sei lá, 200 km por hora. Vamos imaginar uma linha, duas linhas, uma linha de velocidade. Não vou fazer gráfico com dois eixos, senão eu acho que vai complicar mais ainda. Vamos ver se, né? Então, o que acontece? Quando você entrou na estrada, você está lá a uma velocidade X. Então, você sabe, está lá a uma velocidade X, o que acontece? Você sabe que você vai acelerar, né? Então, você vai acelerar até uma X, você vai pisar até o máximo, vamos supor, do acelerador. Então aqui eu vou fazer um outro gráfico aqui, que seria aqui um 0 a 100%, e aqui também é um 0 a 100%, tá? Só que seria aqui é o meu freio e aqui é o meu acelerador. Esquece a parte da marcha. Imagina que é um carro automático. Então você vai pisar 100%. Você vai pisar 100% no acelerador. E aí, essa velocidade, ela vai começar a aumentar. Ela vai começar a aumentar. Quando ela chegar no 100 por hora, que é a velocidade da via, vamos supor que você queira andar na velocidade da via, o que você vai fazer? Você vai começar a soltar o pé do acelerador até um certo ponto. Então você não vai nem ficar com o pé sem acelerar e nem acelerar até o fim, porque senão o carro vai continuar ganhando velocidade, né? E você quer manter ali os 100 km. Então você vai achar um ponto ali do acelerador em que você mantém essa velocidade. Quando você pega de repente uma subida nessa estrada, essa velocidade ela vai começar a cair. E aí você vai começar a acelerar, que é para ela voltar, e é a velocidade que o seu carro começa a voltar para o 100. Porém, você acelerou bem mais. Então, vamos supor, você estava em 25% do pé do acelerador, você teve que ir para 50% para voltar lá para o 100. De repente, você ficou um tempo aqui a 50% do seu acelerador, e aí mantendo lá a velocidade, e em algum momento você voltou. E aí você vai ficar fazendo aquele controle. E se por um acaso você pega uma descida, né? O que vai acontecer? A velocidade ela vai começar a subir. E é o que vai fazer? Você vai soltar o pé totalmente do acelerador, primeiramente. Depois, se a velocidade continuar subindo, você vai começar a pisar no freio. Entendeu? Que também você não vai pisar até o fim. Então, de repente, você vai pisar lá
25%, né? 40%, e assim você vai fazendo esse controle de velocidade do seu carro. Tá ok? Até aí, beleza? Agora, dependendo do seu carro, você vai ter que pisar mais ou menos no acelerador, certo? Porém, e você está mantendo a velocidade que você quer, que é o 100 por hora. Então, independente se você está acelerando ou freando, você tá mantendo exatamente o 100 por hora, né? Porque passou, quando você freou, eu não fiz aqui não fiz a volta, né? Então voltou aqui. Você não freou a ponto do seu carro andar a menos do que 100 por hora. Então, isso tudo, quem está fazendo o controle? Você o seu cérebro está calculando mais ou menos ali o quanto que eu preciso acelerar, eu preciso frear, eu não acelero nem freio, né? Você fica ali automaticamente calculando e fazendo esse controle. Então, esse é o controle proporcional. É o proporcional mais um integral. Por quê? Porque ele sempre faz de tudo para manter exatamente a velocidade que você quer. Tem um controle que é puramente proporcional. Então, o que acontece? O proporcional é o seguinte: quando eu começo a acelerar, eu vou acelerando. Vamos supor, eu estou lá a 0 por hora. Então é 100% de pé no acelerador. Conforme eu vou chegando perto do 100 por hora, eu começo a soltar o pé do acelerador. Eu vou soltando o pé do acelerador. Porém, o que acontece? Como eu soltei o pé do acelerador, o carro perdeu força para atingir o 100 por hora. Então ele não atinge o 100 por hora. Então ele vai ficar lá nos 85, um exemplo, porque eu soltei o pé do acelerador. Então eu vim aqui para 20%. Aí a minha velocidade ela começa a cair novamente. Cai para 80. Eu vou lá e subo e acelero um pouquinho mais. Vou para 25% do meu acelerador. E aí essa temperatura volta, essa velocidade volta para 85. Então, a puramente proporcional é isso. Ela fica ali fazendo um controle, mas ela nunca chega no valor que você quer. Você quer o quê? Na verdade, o que você quer? Você quer achar um ponto aqui, ó, em que eu fico estável. Eu não fico nem acelerando, nem freando. Entendeu? A proporcional mais integral nas máquinas antigas gera muito 100%, 0%, aquecimento, volta para 0, vai para 50%, sobe para 100. Ela fica dando muito vai e vem. Se você não ajusta legal, ela não estabiliza. Então toda hora entra e sai compressor. Tem que tomar cuidado com isso e ajustar bem. Se a sua máquina aceitar só a proporcional, aí você tem que ter na sua mente o quê? O valor que eu vou colocar lá não é o valor que vai ser o valor que vai ficar. Ele vai ficar próximo, porque quando ele chegar perto, a máquina vai soltar o pé do acelerador. Entendeu? E aí tem aqueles gráficos nos manuais, né? Que tem um gráfico lá, que é o gráfico que tem aquele gráfico assim, né?
E aí aqui é a proporcional, de repente você foi lá, a proporcional aqui, né? De repente você colocou lá 12, então aqui seria 6. Na verdade é que é assim, né? Ele entende sempre lá, em K, mas aquele delta K é a temperatura mesmo. A temperatura mesmo. Então, se tiver lá, de repente, aqui você põe o seu set point, né? E também tem um detalhe, você pode colocar um X valor aqui, ó, que é a dead band, né? Que é a dead band, que é a banda morta, que é um X valor. Então, se você coloca lá 2, na verdade, se você colocar 2, aqui um exemplo, né? Na banda morta, então ele vai ter um grau aqui acima do que você colocou e 1 grau abaixo do que é o set point que você colocou, que ele não vai nem gelar, nem aquecer. E aí, a proporcional que você colocou, ela vai entrar aqui. Vai entrar 6 para cá e 6 para cá. Entendeu? Então, vamos supor que eu coloquei lá um set point. Deixa eu apagar aqui e começar de novo. Essa canetinha azul aqui, agora eu me ferrei. Então, vou aproveitar e usar... Vou usar essa vermelha. Então aqui, ó, vamos supor que eu fui lá e coloquei 20 graus. Sei lá, não sei qual é o sensor, tá? Nem onde é que ele tá. Vamos supor que eu coloquei 20 graus lá. Então, quer dizer, entre 19 e 21, ela não faz nada ainda. Só ventila. Só ventila. Tá? Quando chegar aqui, quando ela chegar lá para 18, então tem mais 6 graus para cá, né? Vamos contar mais 3 graus. 19. Quando ela chega, se ela tiver lá em 16, se a temperatura tiver, vamos colocar aqui, ó, 16. O que vai acontecer? Se ela tiver em 16, ela fala, opa, você pediu 20. Só que eu tenho 1 grau aqui, tenho 2 aqui para, eu tenho 1 grau aqui abaixo ainda, né? 1 grau que eu não estou fazendo nada. Então, eu estou com metade do que foi a proporcional. Então, eu vou entrar com 50% do meu aquecimento. Vou entrar com 50% do meu aquecimento, porque eu estou aqui, né, na metade do que eu coloquei na proporcional daqui. Então, isso aqui complica a cabeça da gente, porque você coloca um valor, esse valor tem que ser dividido por 2, ainda você tem um negócio aqui no meio. Normalmente, eu sempre coloco 0. Eu já coloco 0, por quê? Eu quero que a máquina sempre esteja fazendo um controle, né? Sempre mantendo ali próximo do que eu quero, ou no valor que eu quero, ou próximo do valor que eu quero. Porque se você vai lá e coloca um controle proporcional, você sabe que ela vai ficar sempre ali num X valor, você vai achar um ponto em que ela vai ficar refrigerando, sempre mantendo aquela temperatura. De repente você colocou 20, você colocou um set point de 20, mas você quer 22. E aí você achou uma proporcional onde que a refrigeração está lá em torno de, pode ser que seja uma máquina, um compressor comum, né? Então ela vai ficar lá sempre em 50% e com um X ventilação e vai manter os 22 lá que você quer. Beleza? Mas se for se for um fan coil, então aí você tem o estágio a válvula, então seria a mesma coisa, né? Se eu coloquei eu já, na verdade, eu não gosto, eu sempre ponho 0, mas vamos supor que você colocou um valor, você quer um X valor lá, que é esse exemplo do valor 2 que nós colocamos. Então seria a mesma coisa aqui, se eu chegar, então até o 21 não faz nada, 22, 23, 24. Se chegar em 24, ele vai
estar com o quê? Com 50% de válvula aberta ou de capacidade de refrigeração. Entendeu? E aí, ele, com esse 50%, ele vai tentar fazer o quê? Trazer a temperatura de volta ou próximo ali do valor que você configurou. Se a temperatura continuar subindo, for para 25, 26 e assim por diante, 27, ele vai subindo essa capacidade até chegar em 100%. Se não atender, aí ela pode chamar a máquina que está em stand-by. Ela chama a máquina que está em stand-by por alta temperatura, que é o valor que você vai configurar em um outro campo, que não é o set point. E aí ela vai chamar essa máquina para poder ajudar até baixar novamente. Tá? Mas aí também já tem a ver com, de repente, pode ser um caso específico, né? Mas se isso estiver acontecendo, já pode ser uma questão de capacidade ou do balanceamento da sua sala. Tem diversas questões que podem estar envolvidas aí. Tá ok?